falar ainda nessa próxima hora de entrevista. Esse é um tema recorrente em discussões, sejam nos meios sociais, meios familiares, e isso tudo se deve pelos níveis de representações que a gente foi construindo ao longo do tempo. Se a gente parte desde lá de uma figuração alegórica, religiosa, em que, em certo momento, Eva se vê corrompida pelo desejo, dirige-se a Adão, que come a maçã, dali por diante, todo o veículo de manifestação, expressão, representação da sexualidade é visto nas mais diversas modalidades como elementos que são assustadores, porque a sexualidade nos provoca, nos incita. Então, a sexualidade ela tem uma natureza instigante, porque que tipo de controle nós podemos oferecer a ela? Ela vem, ela chega, ela tem uma diferença básica, por exemplo, entre os animais. O animal precisa de um marcador. Esse marcador está no cio, ele vai responder pelo sexo. Entre os humanos, por conta de sermos seres de linguagem, nós construímos uma outra forma. E essa outra forma, através da linguagem, são essas diversas ramificações das representações que se constituem nesses diversos discursos. Discursos moralistas, discursos em que privilegiam a sexualidade, outros que negam a sexualidade. Isso vai sendo construído ao longo do tempo, a cada tempo trazendo uma conotação mais rigorosa. Nós, por exemplo, agora estamos vivendo um momento bem complicado no nosso país, onde o sexo, e até por conta da pandemia, inclusive, o fato das pessoas estarem isoladas socialmente, aí atribui-se o fato de estarmos em família, de que eventualmente isso pudesse trazer ou problemas por conta de já estar em crise uma relação, ou pela via da família um certo moralismo da sexualidade. Bom, o que eu posso dizer é que falar de sexo e abrindo isso na complexidade das sexualidades, a gente inclui a dificuldade de saber o que fazer. E agora, fazemos o quê? Estamos fechados dentro de casa. E aí? Pois é, falando sobre a pandemia trouxe uma lente de aumento, né, para as relações afetivas, conjugais, em virtude aí, como você bem colocou, do isolamento social, as pessoas estão mais próximas, e aí os defeitos, as crises ficam superlativas. Agora, dentro da pandemia também, falando do lado profissional, as pessoas se reinventaram. É possível se reinventar dentro de um momento desse, de crise, de incerteza do amanhã, nesse quesito da sexualidade? Me parece que sim. Se nós tomarmos exatamente o que você trouxe no início, ou seja, a ideia de que frente a essas dificuldades nós podemos encontrar soluções, o sexo seria mais uma forma de inventar, de criar. A questão é que este tema, por estar preso a diversos tabus, se torna inclusive um ingrediente a mais, até na ideia de se conseguir encontrar saídas. Evidentemente, se a gente for fazer uma pesquisa rápida na internet, vocês vão ver, estatisticamente, aumentou sobremaneira o uso de brinquedos de sex shopping, por exemplo. O número nos primeiros 15 dias da pandemia, vendeu-se 1 milhão de consolos ou vibradores para mulheres. Isso é uma forma de encontrar saídas, de inventar. Por outro lado, eu escuto pessoas dizer a pandemia pelo menos trouxe de volta na relação com o mundo e com seu próprio corpo, a ideia diz antes só do que mal acompanhado. Enfim, há alternativas variadas. Mas você tocou num ponto importante aí, que a gente estava falando da vida conjugal, mas também tem a vida de solteiro, né? Porque isso dificultou as pessoas em casa, com receio de pegar Covid, então aquela coisa de sair, de paquerar, de conhecer uma pessoa, isso dificultou também, né? A questão da sexualidade, porque em casa ninguém arranja namorado, né? Dificilmente, pelo menos. Como diz a galera jovem, tá barril. Mas também se encontram as saídas. Eu tenho escutado muito isso, seja na clínica ou fora dela, que as pessoas, por exemplo, têm investido em sexo virtual.
A tecnologia foi aliada aí, né? Em vários aspectos durante a pandemia. Tem sido, né? Tem sido. O problema é que está se estendendo por demais a pandemia, e esse recurso, ele sempre foi utilizado como algo para apimentar a relação, ou até mesmo para conhecer um pouco mais desse mundo, né, de Second Life. A questão é que quanto mais demora a pandemia, o solteiro, por conta de como é que ele vai fazer? Ele vai entrar num aplicativo desses de namoro, conhecer alguém, e aí vai até o momento do sexo virtual, por exemplo. Troca de nudes, etc. Mas, e daí por diante? Como é que se instala? Como é que se pagar o preço de quebrar esse isolamento, né? Furar a quarentena, como você está dizendo? E aí, quais são as repercussões? Aí você encontra com outro está isolado, aí entra as noias muito comuns. Bom, o beijo está claro para todos nós, por conta até de usarmos máscara, que vai transmitir o Covid. Mas, por exemplo, sexo oral. Já foi encontrado em algumas pesquisas na China, em Hong Kong, vestígios de sinais de presença do vírus do Covid no sêmen. Ainda não em outras modalidades, né? Mas eu perguntando a uma pessoa sobre essas questões, ela dizia, caramba, imagina para a mulher, vai transar de máscara? É verdade que a gente sempre na vida transou com máscaras, só que máscaras imaginárias, de fazer de conta, fazer semblante. Mas agora, como é que fica? É complicado, com certeza, mas é aquilo que você disse, né? A gente está em um período aí que a gente precisa se readaptar, a gente precisa se reinventar, mas uma coisa que não tem como fugir é que sexualidade, vida sexual tem muito a ver com a mente, né? Com a cabeça. E nesse momento, a gente, como eu falei inicialmente, dessa lente que traz assim, à tona as questões da convivência, né? As crises se tornam mais evidentes, a questão da convivência embaixo do mesmo teto durante 24 horas. A questão é a seguinte, que eu te pergunto, como é que a gente faz para separar o físico do psicológico, se os dois precisam estar unidos para que a coisa aconteça? Você me abraçou virtualmente agora. Bom, no fundo é uma divisão meramente didática. E até quando você traz uma questão que eu achei bem pertinente sobre... É uma questão muito de mente, da cabeça das pessoas. E quando você traz essa divisão, eu penso que aí a gente pode incluir uma discussão que é muito mais complexa, que é a forma de chegar ao sexo da mulher e do homem. São absolutamente distintos. Então, quando eu converso com alguém, quando eu converso com uma mulher, que ela fala sobre esse momento da pandemia, essa situação toda que está atravessando, para ter que furar o bloqueio e bancar, por exemplo, estar de máscara para poder usufruir de um momento de intimidade com o outro, isso é muito difícil para uma mulher. Por quê? Porque a mulher, ela é ordenada no campo da sexualidade pelo viés do discurso. Ou seja, as preliminares, elas são... na maioria das vezes para as mulheres, em sua grande parte, elas são absolutamente necessárias para que ela possa ser lubrificada, para que ela possa estar preparada, diferentemente do homem, que aí tem algo de um apelo muito fisiológico, de algo que é uma resposta. O orgasmo é uma resposta, na maioria das vezes, para um homem. Tanto que há muitas queixas na clínica das mulheres que falam, mas logo em seguida ele vira o corpo para o outro lado e vai dormir. Então, a mulher requer, por conta dessas preliminares, que não começam na cama, né? Porque na cabeça dos homens a preliminar é na cama, na maioria das vezes, para a maioria dos homens. Mas para a mulher, isso tem que ser enriquecido com um discurso erótico, um discurso de acolhimento do outro, de vínculo. Eu não estou falando de compromisso, que ainda que surjam muitas dessas falas quando escuto mesmo na clínica, mas é o fato de que passa pela, você está chamando de cabeça, e eu estou chamando de discurso, passa pelo atravessamento de que palavra está sendo utilizada, de que forma de aproximação está se dando. Para o homem, é uma conquista, na maioria das vezes. E sendo a conquista, o resultado é levar à cama.
Bom, para levar a cama, para chegar à cama, é necessário para a mulher que outros ingredientes sejam trabalhados. Então, essa divisão parece estar muito presente na dinâmica sexual do lado daqueles que funcionam do lado feminino, daqueles que funcionam do lado masculino. E por isso torna-se muito mais complexo fazer uma leitura que possa generalizar o sexo tanto para um quanto para outro. E aí a gente pode incluir as questões de gênero e por aí a coisa vai longe, né? Agora, falando aí sobre a pandemia, Solon, para você que está ligando o rádio aí agora, querido ouvinte, a gente está conversando hoje com o psicanalista Solon Queiroz, a gente está falando sobre sexualidade em tempos de pandemia. Solon, eu ia fazer uma pergunta aqui agora, me perdi, mas ainda sobre a questão da pandemia e as pessoas que estão em casa por um outro lado também, existem aqueles casais que não tinham... Deu uma cortada no áudio agora, a Cássia. Não estou te ouvindo. Conseguiu resgatar aquele casamento, aquela relação que estava em crise. O que você acha que teve de diferente para esses casais que viram na quarentena a possibilidade desse resgate? Bom, isso é bastante variável, mas de uma forma bem ampla, bem generalizada, nós podemos pensar que essa aproximação, até por conta da gente estando isolado, não poder sair, sair para trabalhar, se guardar em casa, literalmente, para alguns casais, isso acabou sedimentando algumas questões que estavam em aberto, de forma que o diálogo acabou sendo incluído na dieta do casal, a divisão de tarefas, por exemplo, né? Porque é comum até escutar as mulheres, meu marido ajudou a lavar os pratos, mas ajudou não, ele está dentro da casa. Não é questão de ajudar, ele participa como qualquer outro. Então, se de repente nessa dinâmica do casal as trocas permitem divisão de tarefas, permitem o diálogo, permitem inclusive poder se escutarem, né, o que estava acontecendo, corre-corre, às vezes usando um tempo demasiado para o trabalho, chegando em casa ainda ia olhar a internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, e de repente alguns casais encontraram um momento de intimidade. E isso permite que outros elementos possam comparecer, do tipo, nunca mais tinham feito um jantar romântico. Isso apimenta a relação, de dar um cheiro no cangote, como a gente diz aqui na Bahia, de dar um abraço e dizer para o outro, poxa, como é bom poder estar com você aqui, tocar o outro. Então, essa dinâmica, em alguns casais, tem permitido, sim, encontrar soluções muito bacanas para dar prosseguimento a uma relação. Infelizmente, essa dinâmica é muito perdida, né? Sim. Essa dinâmica é perdida no dia a dia. Sim. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu ainda fazia faculdade de engenharia, porque antes de chegar nessa área eu já fui engenheiro civil, eu cheguei na faculdade, na Politécnica, e encontrei bem grande escrito num quadro, ainda de giz naquela época. E a frase era assim que me marcou: a AIDS vai romantizar o mundo. Essa era a expectativa de... sei lá, 25 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje eu escuto isso dos otimistas, dos esperançosos, de que a pandemia, a Covid, vai fazer um mundo diferente. Eu não sei se vai fazer um mundo diferente, inclusive do ponto de vista do sexo, da sexualidade, de uma forma geral. Mas é fato que nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar um monte de questões que não dizem respeito apenas a esse tema que nós estamos conversando aqui hoje, mas que interferem. Se tem alguém que fica o dia inteiro na televisão assistindo o noticiário acerca de mortes, nós temos quase 120 mil pessoas mortas no Brasil. Dificilmente você vai encontrar alguém que, próximo à família ou mesmo na família, não tenha perdido alguém. Isso produz elementos estressores que dificultam, inclusive, essa apropriação do corpo, porque não tem como falar de sexo sem considerar os efeitos que isso traz, inclusive, na corporeidade. Como é que isso agita? Então, a gente tem visto
escutado de colegas da área de psiquiatria, por exemplo, aumentado significativamente a procura por medicamentos, por ansiolítico, por antidepressivos. E isso não se deve apenas pelas circunstâncias daquilo que nós estamos aqui observando sobre a dinâmica do casal propriamente dito. Mas, principalmente no início da pandemia, toda novidade, até hoje nós não sabemos exatamente como lidar com ela, isso produz efeitos sobre o casal, produz efeitos sobre a dinâmica. Aqueles que conseguem equalizar isso, poder acompanhar o noticiário, mas sem exageros, sem entrar na noia que se estabelece de certa maneira, é possível, sim, agregar valores, modificar algumas coisas, inclusive do ponto de vista do discurso social. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Nós estamos com uma população de 7 bilhões de terráqueos, nós temos aí um percentual acima dos 50% fechado dentro de casa. Ou seja, a Terra está dizendo alguma coisa para nós, né? E claro, se nós estamos dentro de casa, estamos juntos aos nossos familiares, o que é que nós podemos fazer para melhorar essas relações? Porque se a relação estiver boa exteriormente, ali, no convívio diário, de ajudar um ao outro, de compartilhar, de tocar no outro, de conversar, de bater papo, de rir, de assistir série, e todas essas coisas que todo mundo está fazendo, bom, eu até indico de cara aí uma série maravilhosa que toca nesse ponto, que é Discurso Sombrio, uma das melhores séries que eu já assisti até hoje e que toca profundamente nesse tema, no tema da sexualidade. O jeito, o toque, a forma como as coisas se dão, isso é de fundamental importância. Tem uma pergunta aqui que chegou no meu celular, Solon. Para você que está ligando aí o rádio, agora a gente está conversando com o Solon Queiroz, psicanalista. Estamos falando sobre sexualidade em tempos de pandemia. Se quiser participar, é só mandar a sua pergunta. Chegou aqui no meu celular uma pergunta dizendo o seguinte, até de uma amiga. Pergunta, por favor, para o Solon, como pensar em sexo vendo o menino gritando, brigando, marido reclamando, louça na pia, preciso encontrar uma saída, pois meu casamento vai acabar indo ao fim. É difícil nesse cenário mesmo, viu? É muito difícil e a gente tem que... Essa semana eu escutei de alguém exatamente isso, um homem, inclusive. Ele falando da dificuldade de operacionalizar as condições para que possa se fazer o sexo. Bom, sem ajuda fica difícil. Se fica só do lado de uma pessoa, cuidar de tudo isso, cuidar do filho, cuidar da cozinha que está cheia, etc., é preciso primeiro estabelecer uma parceria efetivamente. O sexo não é um produto. O sexo é uma resposta a tudo que está acontecendo. Não dá para pensar, agora é a hora de fazer o sexo. Não, o sexo começa muito antes. É o que eu disse há pouco. As preliminares do sexo, elas começam muito antes, inclusive por essas questões que o ouvinte está trazendo. Então, claro, criança não é fácil. Eu tenho 3 filhos e sei exatamente o que é isso. É confusão. Mas é bacana. Se você consegue, inclusive, ordená-los, dividir responsabilidades, vai chegar uma hora que eles vão dormir. Ah, mas a cozinha está toda suja. Paciência. Primeiro vamos brincar com a cozinha. Depois a gente lava os pratos. Então, eu acho que esse é o grande segredo da vida, de uma forma geral. A gente precisa ter uma boa dose de humor. Tem tudo isso? Tem, claro que tem. Tem horas que a gente estoura, chateado com as demandas crescentes, as crianças não têm por onde vazar a sua energia, tendo aula virtual, que é difícil, muito difícil para a criança. Para adulto imagine para a criança. Claro, tem um monte de questões aí, às vezes a gente chega cansado. Gente, mas sexo, a gente não pode, aí eu incluo esse aspecto. Sexo não é ir para a cama, sabe aquela coisa já, aquele script conhecido daquelas preliminares da cama, de chegar ao orgasmo. Não, sexo é muito mais do que isso. Eu escutei isso de um senhor de idade, voltando de viagem, que ele foi à Europa passar um tempo. Quando ele retornou, a esposa dele disse, ele doido, né, para namorar, ela disse, calma, hoje vai ser diferente. E ela se aprontou toda e fez um bocado de coisa quando ele chegou de viagem. E aí, os dois, de conchinha, abraçados, e ela ensinando, hoje você vai me tocar apenas. Sensibilidade. Existe, gente, é preciso inventar outras formas.
é preciso alimentar outras possibilidades, porque isso vai permitindo construir um erotismo no melhor sentido do termo, erotismo no sentido de eros, de vínculo, de proximidade, de sensibilidade. Então, com toda essa confusão do dia a dia, que é inevitável, né, no mundo, até com essa pandemia, todo mundo fechado, tem pessoas que moram em casas apertadas, etc., não, vai precisar cada um encontrar suas saídas. E uma delas, sem sombra de dúvida, é o humor e a sensibilidade para encontrar novos manejos dessa situação. Tá aí. Desculpa. A nossa entrevista hoje é com Solon Queiroz, que é psicanalista. A gente está falando sobre sexualidade em tempos de pandemia. A gente vai para um rápido intervalo, Solon, eu peço que você aguarde um pouquinho aí. E você, queridíssimo ouvinte, não saia daí que a gente volta já já. Pois é, estamos de volta com o Metrópole Turismo. Hoje a gente está conversando com o psicanalista Solon Queiroz. Estamos falando sobre sexualidade em tempos de pandemia. Se você quiser participar, Claudinho vai lembrar aí quais são os nossos canais de contato. Por favor, Claudinho, como é que faz o nosso ouvinte mandar pergunta? Muito bem, ouvinte, então participe, tire suas dúvidas. O telefone para você participar ao vivo é o 35055000. Para você mandar a sua pergunta escrita pelo WhatsApp 981553258 ou ainda pelo youtube.com/portal Metron Acácia. A gente falava no fim do primeiro bloco, Solon, sobre a questão do bom humor, né? Que isso é bom que apimenta a relação sexual, que a gente falava também sobre a questão da sensibilidade. E aí chegou uma pergunta aqui de um ouvinte dizendo que acha que falta por parte dos homens entenderem que mais sensibilidade ajuda na intimidade. Você concorda com isso, Solon? Eu não só concordo, como entendo que acho impossível ter um bom relacionamento se não houver conexão. Acho que os homens precisam abrir as suas orelhas, abrir, como se diz, abrir a cabeça para esse tema que parece ser simples para eles, né? Eu estou me incluindo, inclusive, entre esses homens, mas não é. É muito mais amplo, muito mais complexo, com muitos detalhes. Isso implica em quê? Conhecer apenas o seu corpo? Porque até por conta de que o homem, desde muito pequeno, culturalmente, inclusive, há uma certa liberdade, até porque o seu genital é exterior. No caso da mulher, isso é um drama. Então você escuta desde cedo a menina criada, 3, 4 anos de idade, e está lá brincando espontaneamente com o seu corpo, e de repente um adulto chega, fecha as pernas, menina. A gente não ouve uma expressão dessa dirigida aos meninos. Existem outras expressões que acabam atravessando e constituindo uma borda que dá limites, de um lado, ao que no discurso estabelece como lugar do homem e, do outro lado, o lugar da mulher. Então, do ponto de vista do homem, do ponto de vista do discurso social, o homem pode tudo. A mulher, inclusive entre as mulheres, a gente escuta isso, do tipo, eu devo me entregar no primeiro encontro a um homem? Como é que a minha imagem será transmitida? Então vejo que tem um leque de questões que acabam se entrelaçando, chega ao ponto da mulher, mesmo indo para a cama com o homem, ela está retraída. Some-se a isso a questão do homem não saber o que fazer na hora do sexo. E quando eu falo não saber, é aquele homem que feijão com arroz, vamos dizer assim. Ele vai direto ao assunto. É exatamente o oposto do que espera uma mulher. Não se trata de ir direto ao assunto. Sexo não é algo que se vá direto. Sexo é uma composição de vários elementos. De toque, tem o beijo... Dos 5 sentidos. A respiração. Imagina, por exemplo, aprendi isso com o Tantra. Como é que você vai para a cama sem escutar a sua respiração? Observe que quando o sujeito vai se excitando, tanto o homem quanto a mulher, ele ou ela começa a mudar a respiração. Mas isso só é possível num grau de sensibilidade que você retire toda a aposta que se faz, por exemplo, numa fase específica do momento da prática sexual. Por exemplo, a penetração. Então, vejam, essa sensibilidade
exigida pelas mulheres é de que é um construto aí que foi produzido há milhares e milhares de anos, onde hoje, quando ela está materializada na figura dessa mulher que é cobrada para ser mãe, que é para ser profissional, que é para ser maravilhosa, tem que se vestir desse jeito, está sempre montado o tempo inteiro, na hora que ela tem que relaxar, essas repressões que estão ali nos porões do inconsciente vão vir à tona. Só do outro lado, você tem um parceiro, seja um homem, seja uma mulher, mais frequentemente ainda os casais héteros, se não há sensibilidade do outro lado, como é que ela vai poder se entregar frente à batalha que ela vive todos os dias para provar que ela existe? E quando eu falo provar que ela existe, inclusive, como um lugar que ela responda como mulher. Então, essa sensibilidade é requerida, e eu vou ampliar aqui, não é só pela mulher, é por qualquer casal que queira manter um grau de afinidade mínimo, razoável, inclusive que, depois disso, você vai poder escutar aqui dos ouvintes em outros momentos, como melhoramos as nossas relações a partir desse instante. É preciso tirar as máscaras do coronavírus, mais do que isso, tirar as máscaras que, de certa maneira, etronizam o nosso corpo, para que tenha essa liberdade a partir desse novo encontro, dessas novas possibilidades. Temos ouvinte na linha, não é isso, Cláudio Sacramento? Jeová. Bom dia! Pois é, eu estou passando para prestigiar Solon, uma pessoa que eu gosto demais, eu acompanho também a Rádio Metrópole sempre que posso. E eu queria saber de Solon, quem você acha que tem sido afetado mais nesse momento, os homens ou as mulheres? Quem está sofrendo mais com tudo isso que está acontecendo? Uma boa pergunta, Jeová. Quem está sofrendo mais, inclusive no que diz respeito a essa questão do tema da sexualidade? Eu acho que a gente pode ir pelo mesmo caminho que eu percorri há pouco na resposta à Cássia. Me parece que, do ponto de vista até da construção do lugar do homem, ele não participa dos detalhes da vida, normalmente. A não ser o detalhe do time de futebol dele, que ele sabe o goleiro, o lateral direito, que ano ganhou, que ano perdeu. Então, basta sentar numa roda de conversa diferenciada de homens e de mulheres, você vai ver que há diferenças significativas. Então, a forma de reagir ao mundo, e não é só a Covid, no homem é radicalmente diferente da mulher. Então, o homem está vendo de forma muito pontual, totalitarista, ampla, genérica, faço ou não faço sexo, os meninos estão atrapalhando, estou trabalhando demais, não estou com vontade. As mulheres, ao contrário, até pela sua dinâmica e complexidade, elas estão à procura de um certo refrigério às suas questões. De um alento, né? De um alento. De um bálsamo. Ela vai assistir vídeo. É isso. Ela vai assistir um vídeo, ela vai se excitar com... Chega a um ponto de se excitar até com propaganda de papel higiênico. Então, a forma que chega e independe da Covid, eu não sei se é maior intensidade, mas no grau de liberdade para escutar o que está acontecendo, até por conta de quase sempre uma sensibilidade presente, as mulheres estão mais antenadas aos detalhes, a cuidar de cada questão que está acontecendo. Então, dificilmente você vai ver um homem preocupado com detalhes, preocupado se a cozinha está com o prato lavado ou não. Isso faz uma diferença para uma mulher ou para alguém que esteja, como a gente diz em psicanálise, sexuado do lado feminino. Então, incomoda, mas não só porque está sujo, porque isso tem uma representação. Poxa, está tudo aqui legal, está tudo bacana, eu deixei de dar trabalho a mim e às outras pessoas, está tudo funcionando, agora é hora do neco-neco. Então, eu não penso que seja mais ou menos, se seja mais ou menos intenso. Atinge a todos, mas a forma de responder de um lado dos homens parece haver um certo negacionismo do que está acontecendo na dinâmica familiar, principalmente a dinâmica do casal. E a mulher sempre antenada a todos os detalhes
e principalmente dessa questão que nós estamos falando aqui, que do casal repercute na relação, na intimidade sexual. Temos perguntas aqui dos nossos ouvintes. Solon Queiroz, que é psicanalista, aqui conversando com a gente hoje. Anônimo diz: olá, tem uma pergunta, existe alguma relação com o aumento de sonhos eróticos em tempos de pandemia? Aumento de quê? Sonhos eróticos em tempos de pandemia. Olha que pergunta fantástica. A gente costuma dizer em psicanálise que a falta que provoca e produz o desejo. Eu diria que talvez o isolamento por conta, né, por exemplo, entre o mundo dos solteiros, que estão muito mais fechados, claro, aqueles que estão isolados, talvez isso possa ter contribuído para um aumento. Mas não tem só esse elemento que está em questão. Porque, gente, a gente precisa fazer uma diferença aqui rápida entre sexo e sexualidade. Talvez a pergunta do ouvinte seja diretamente vinculada ao sexo, mas o sexo está dentro do conjunto da sexualidade humana. Então, o envolvimento e a relação com o outro, isso faz parte da construção da sua própria sexualidade. O sexo em si mesmo, quando a gente adormece, que a gente sonha, e Freud foi muito feliz lá atrás, quando falava que o sonho era a via régia de acesso ao inconsciente, a gente pode pensar que aquilo que foi represado, aquilo que está distante da consciência, de repente, livre dos liames, né, de quando estamos acordados, de repente a gente possa relaxar e apresentar uma maior quantidade de sexos voltado à questão do erotismo. Mas isso não tem uma relação apenas direta com a Covid, mas com esses elementos anteriores à Covid que constituem aquilo que nós chamamos de subjetividade humana. Daí, a sexualidade é apenas uma resposta, uma forma de responder a esse sujeito que se mostra dessa ou daquela forma. Não dá para dizer que falta igual para todo mundo. Cada um vai reagir de uma forma diferente. Não tenho notícias de estatísticas, nem mesmo na minha clínica, eu não escuto que tenha havido um aumento de sonhos eróticos, não. Pode ser alguma coisa que tem a ver com a realidade do ouvinte, né? Sim, sim. Porque o sonho também é uma representação de tudo que a gente vive, né? Durante o dia ou de um período que a gente está vivendo, que o inconsciente fala mais alto. A gente tem ouvinte na linha aqui, a Lígia Reis. Bom dia, Lígia. Olha só. Lígia? Oi, tá me ouvindo? Oi, tudo jóia. Estamos sim, estamos ouvindo. Olha só, ele falou que tudo depende realmente da nossa mente, do nosso pensamento. Sempre aqui em casa eu converso muito com meu marido quando chega à noite, mas eu acredito que essa pandemia fez transformar muita coisa referente a, principalmente, o sexo, não a sexualidade, mas o sexo, às vezes à noite, ainda tem fazer coisa diferente, mas dorme. Agora eu não sei. Eu já disse até hoje a ele, tem que ir psicólogo, psiquiatra, alguma coisa, porque tá complicado. Tá complicado. Aí eu queria que me orientasse assim, alguma coisa que eu pudesse mudar, né? Uma ideia rápida para que eu possa botar em prática. Tá aí o questionamento da Lígia. Com você aí a palavra, Solon. Olha, no campo da sexualidade humana, nós temos uma infinidade de possibilidades. Tudo depende dos limites, depende da disponibilidade da entrega de cada um, do ponto de vista da sua singularidade, bem como daquilo que se constitui o casal. Então, se há uma intimidade no casal, se há uma possibilidade de incremento, bom, temos várias formas de fazer isso. O que não faltam são elementos para construir situações que privilegiem o momento dessa intimidade, que possa trazer mais e mais prazer. Mas isso depende de como o sexo está na relação. Que bom que eu posso ouvir de você, ouvinte, de que com a pandemia algumas coisas, né, melhoraram. Bacana. Abençoada a sua casa. E essa não é a realidade de muita gente hoje, né? Ao contrário.
Mas tem os brinquedinhos do sex shop que estão entregando, você entra em contato, tem por WhatsApp, tem por site, tem por aplicativo, aí você incrementa com o uso de vibradores, com o uso de gel, com o uso de camisinhas com retardantes, quando o parceiro tem alguma dificuldade, ejaculação precoce, filmes, por exemplo, essa série que eu falei há pouco. Repita, por favor, o nome da série, que tem um ouvinte aqui pelo YouTube pedindo para repetir o nome da série. Desejo Sombrio. Essa série consta, posso falar o nome do aplicativo? Do aplicativo? Porque é de um dos aplicativos de filme. Pode sim, tá ok na Netflix? É a Netflix. É a Netflix. Ou seja, muita gente tem a Netflix, está usando muito na pandemia. Então você tem filmes, você tem um incremento de roupas íntimas bacanas, mulheres gostam de enredos, um jantar romântico, isso, música, meio ambiente. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo Tantra, então você vai lá no YouTube, você tem algumas músicas de Tantra, você tem alguns vídeos ensinando algumas coisas sobre o Tantra, de massagem tântrica, então tem forma de massagem. Gente, nesse campo, para quem quer, está disponível. Gente, é uma delícia, desde que haja essa entrega. Com essa entrega, é extremamente prazeroso. E saber o que funciona, né, para um e para outro, que não adianta, não é receita de bolo, não é receita de bolo. Não. Tem que entender como o outro funciona para fazer a coisa certa. Olha, a gente tem ouvinte na linha aqui, o Gildo está na 2. Bom dia, Gildo. Bom dia. Como é o nome da apresentadora? A Cássia Líria. Bom dia, Cássia Líria e o nosso entrevistado. Eu estou aqui ouvindo atentamente e fazendo aqui uma reflexão, até uma retrospectiva dos momentos. Houve momento de libertação das mulheres, onde a vulgarização, de uma forma sem ofensa, houve uma outra fase, a fase da rejeição das mulheres sobre os homens, e agora nós estamos nessa fase, é meu ponto de vista, não é análise assim, rapidamente, sem ofensa nenhuma. E agora nós estamos vendo essa fase ainda de uma fase que forçosamente está distanciando e ao mesmo tempo se juntando. Então, o que é que eu quero falar? As mulheres, as famílias estão juntas no momento. Antes estava dispersa, o amor, o romantismo estava ficando uma coisa escassa. E a população estava aumentando. Então, constantemente você andava na rua e nos bares, a gente vê muitas jovens, ainda que não se criou, grávidas. Então, o que eu quero perguntar, pessoal, é como é que vai ser agora? Essa população vai aumentar, mesmo sem romantismo, como estava aumentando? O que é que vai acontecer? Qual o futuro da população no mundo? Olha, são muitas perguntas aí e algumas afirmações. Eu gostaria de colocar em questão, por exemplo, a questão da vulgarização das mulheres. Eu não concordo isso como uma generalização. Eu acho que alguns dos costumes humanos, isso independe do gênero mulher, tem havido vulgarizações, mas isso não está tirado, não dá para extrair o homem dessa história, até porque quem usufrui disso tudo, inclusive, é o próprio homem. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado quando fazemos generalizações, né? Há, sim, com a pandemia, uma aproximação. Eu não iria tão longe como aquela frase lá que a AIDS iria romantizar o mundo, que a Covid vai romantizar o mundo. Eu não tenho essa esperança. Bom, eu pelo menos não me encontro nesse lugar de inocente para considerar que o ser humano, e não o gênero homem ou o gênero mulher, nós temos alguns milhões de anos de evolução e a gente ainda está vivendo momentos muito difíceis, principalmente com relação ao tema do tabu que é sexo. Então, a questão do aborto, recentemente houve toda uma polêmica aí, a questão das mulheres, um aumento exacerbado durante a pandemia, que inclusive estatisticamente tem demonstrado de violência doméstica contra as mulheres. Por exemplo, eu escuto isso muito na clínica, quando atendo casais. O homem se mostra extremamente incomodado quando a mulher pleiteia, está interessada, não é nem só de viver a experiência da intimidade com prazer, acessando o orgasmo, mas só em comentar,
de que não está funcionando muito bem já é suficiente para colocar em xeque a sua virilidade. Ou seja, é difícil encontrar um homem que, escutando isso da mulher, diz, poxa, talvez aqui eu possa melhorar, talvez ela tenha algumas razões aqui, como é que a gente pode fazer isso juntos? Que é um pouco da pergunta da ouvinte anterior. Não adianta práticas, performances, se não há essa proximidade. E eu estava dizendo, inclusive, a Cássia aqui no intervalo, a pior solidão que existe é a solidão compartilhada. A solidão a dois, com certeza. Você não pode falar com a pessoa, você não pode trazer elementos que estão lhe incomodando. Olha, eu não estou conseguindo acessar o prazer. Você tem prazer, você tem seu orgasmo, vira de lado e vai dormir. Aí, muitos homens entendem isso, por exemplo, como uma vulgarização. Onde foi que você aprendeu isso? Como se não coubesse a mulher ter acesso ao prazer, ao seu próprio corpo. Então, são variadas as formas e variados olhares sobre essa temática. Eu não tenho essa imagem inocente de que a família é o seio onde as maravilhas acontecem. É na mesma família que acontecem abusos sexuais. Eu não estou dizendo com isso que a família também seja coisa ruim em si mesmo. Não, eu só estou dizendo que o meu lugar, né, no mundo, na minha percepção sobre a minha família, sobre a família dos meus amigos, sobre o que eu escuto da família dos meus pacientes, que é um lugar de tensão constante, de conflito constante. E nesse tema sobre a sexualidade, virgindade, que ainda tem muito de tabu, questão de aborto, questão de operacionalizar condições, como essa ouvinte há pouco, como a gente pode melhorar? Via de regra, não sei se você escuta isso com muita frequência aqui dos seus ouvintes, acaso, quem toma essa iniciativa é a mulher. O homem quer chegar, fazer o sexo e pronto. A mulher não, a mulher está investida de outras. A mulher produz. Literalmente ela produz. Ela se monta, ela tem um cuidado, ela pensa qual é a lingerie que ela vai utilizar, qual é a cor. Ela monta uma atmosfera, né? Ela monta uma atmosfera. A comidinha gostosa, tudo perfeito. E o homem faz o quê? Qual é a participação dele? É o quê? Deitar na cama e resolver ali, né, no ato? Isso é muito pouco, gente. Então não se trata, eu acho que elementos como esse, conceitos como esse, palavras como essa, vulgarização, traz muito essa ideia de sexo, coisa suja. Não, sexo é uma coisa gostosa, sexo é uma coisa bacana, sexo é uma coisa que nos ajuda. A gente escuta muito, eu escuto de mulheres, mais com mulheres do que com homens, que acordam no dia seguinte, depois de uma noitada bacana, e diz, caramba, olha como eu estou feliz. E ri. Aí fala, meu cabelo melhorou, minha pele melhorou. É fantástico. Isso não é mito. Olha, já tem um outro intervalo e na volta a gente conversa mais sobre isso aí, Solon. Porque o Cláudio já está me mandando mensagem aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Você, querido ouvinte, não sai daí. Pois estamos de volta com o Metrópole Turismo. Hoje a gente está conversando com o psicanalista Solon Queiroz sobre sexualidade em tempos de pandemia. A última pergunta, né, que você respondia, Solon, do Gildo, tinha mais de uma pergunta, né, na ligação que ele fez, e eu aproveito para retomar aí, para você concluir, com a pergunta do Lucas Gomes, com a colocação aqui do Lucas Gomes. Ele diz o seguinte: ainda gostaria de colocar, com base no que o ouvinte anterior falou na rádio, é que sexo e reprodução podem ser separadas hoje em dia, porque ele questionava justamente, o ouvinte, sobre a reprodução, né? Como é que vai ficar a população, já que houve essa diminuição por conta da crise, por conta das pessoas estarem confinadas, né? E de não estarem se reinventando na sexualidade, enfim. Perfeito. Esse é um tópico muito bacana para ser tratado, que é exatamente aí onde está a questão do tabu. Entre os animais, entre os mamíferos superiores, o sexo tem a ver com reprodução. Uma vez chegado ao cio, vão praticar sexo e com isso vão engravidar. E assim a reprodução terá alcançado o seu destino. Bom, do ponto de vista dos humanos, né, nós seres humanos, isso não se dá assim. E aí se encontra todos os conflitos. Uma coisa é o sexo que leva à reprodução. Mas imagina, você vai passar a vida inteira reproduzindo e depois que você tem seus filhos, vai viver de quê? Ou seja, a experimentação com o corpo, o seu corpo
e o corpo do outro, tem algo que é da ordem do prazer. O prazer é biológico? Essa é uma excelente pergunta. O sexo é biológico? Vai na mesma direção. Eu diria que, ainda que participem, a biologia participe, o real da biologia participe desse como veículo para se chegar a tudo isso, mas há algo que diferencia os homens dos animais, que eu dizia no início, a linguagem. Então, você não vai ver, por exemplo, a formiguinha entrando numa loja de sex shop. Eu digo isso com muita frequência, mas nós entramos numa loja de sex shop. Alguns, porque tem pessoas, inclusive, que têm vergonha. Tem vergonha. Muita vergonha. Então, o sexo, sim, pode viver de um lado a questão da reprodução, da outra questão a questão do prazer, que pode ser vivido da melhor forma possível, sem nenhum problema. Olha, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta de um ouvinte, né? Na verdade, colocar uma mensagem que a gente recebeu, eu recebi a semana passada aí no estúdio, de um ouvinte dizendo que tinha perdido a mãe e que ele nunca assumiu a opção sexual dele para a mãe. E que por conta dessa brevidade, né, da vida e tal, que ele encontrou na pandemia a coragem que ele precisava, depois da morte da mãe, de assumir para o mundo a opção sexual dele, que ele era homossexual. Você acha que essa também pode ser uma oportunidade para as pessoas se olharem e perceberem que, diante de uma pandemia com tanta gente morrendo, que a gente não pode perder tempo também, né, com preconceito, com tabus, e assumir o que a gente quer para a gente ser mais feliz? Eu penso que a gente pode usar a pandemia para responder a qualquer situação, qualquer questão nossa. A gente pode pensar na pandemia para criar um novo trabalho, incentivar e ser voluntário, ajudar pessoas que estão aí passando dificuldades, participar de correntes que levam comidas às pessoas que estão passando dificuldade, assim como você pode também usar esse momento para refletir sobre as suas questões e tomar decisões. Eu tenho certa dificuldade de ficar preso nessa coisa. Bom, eu aproveitei a pandemia para assumir. Bom, eu tenho dificuldade por conta de que o sexo, ele não se trata de uma questão de assumir ou não assumir uma opção. O sexo está aí. Agora, as representações e o confronto com os preconceitos, etc., a forma como cada um vai conduzir na intimidade, a forma como se relaciona com o seu corpo, isso é algo da ordem de absoluta singularidade e particularidade de cada um. Então, que bom que ele está podendo enxergar algumas coisas, tomar as suas decisões, e que não fiquem presas apenas a essa questão. E que outras questões possam advir daí, escolhas profissionais, envolvimento com atividades filantrópicas e quaisquer coisa do gênero, que tudo isso tem a ver com sexualidade, vínculo, vínculo enquanto eros, de se ligar ao outro. Bacana, queria agradecer, Solon, a sua participação aqui com a gente, os seus esclarecimentos. Obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você. Cássia, muito obrigado pelo convite, muito bacana, obrigado aos ouvintes, a forma carinhosa com que foi recebido aqui e poder contribuir de alguma forma para essa viagem, né, como a gente falava há pouco, né? Essa viagem no mundo das fantasias, da sexualidade, frente a um momento tão específico e difícil para todos nós. Muito obrigado. Pois é, tá joia. Bom dia para você aí, querido ouvinte também. A gente volta a se encontrar amanhã. Obrigada pela audiência e pela sua companhia aí nessa última hora. Tchau, tchau.